Falando de efetividade de decisão judicial e dessa preocupação que tem que se ter, eu vou citar um caso que eu entendo como um caso muito emblemático. Muito emblemático, João. É por isso que eu disse, cumprir a decisão judicial é um dever do Estado. Mas é preciso que isso seja feito com muito cuidado, com muita cautela. Esse caso que eu vou contar agora, que eu disse que é emblemático, olha, observe o seguinte: o cidadão, inclusive esse cidadão já faleceu, ele já faleceu, esse processo já encerrou, posso falar dele porque é processo encerrado, processo superado. Mas olha o que aconteceu. O cidadão ingressou aqui em Salvador com um processo contra, digamos, padaria e lanchonete Nossa Senhora de Fátima. Imaginemos aqui, né, padaria e Tudo lanchonete bem. Nossa Senhora de Fátima. Padaria e lanchonete Nossa Senhora de Fátima foi revel. Uhum. Mas padaria e lanchonete Nossa Senhora de Fátima estava localizada na boca do rio. Sim. Depois de uma decisão favorável ao autor da ação, vem a fase, né, de cumprimento de sentença. O oficial de justiça, então, se dirigiu à padaria lanchonete Nossa Senhora de Fátima, que ficava na boca do rio. E chegando lá, o oficial de justiça constatou que era, sabe aquele pontinho ao lado de uma casa residencial, de alguém que está ali com um negocinho de sobrevivência, né? Na verdade, nem Subsistência. de empresa constituída se tratava. Ele botou lá o nome, padaria lanchonete Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, não me recordo agora exatamente o nome, mas, digamos, Nossa Senhora de Fátima, padaria lanchonete Nossa Senhora de Fátima. E aí, o oficial de justiça certifica nos autos o seguinte: olha, chegando lá, encontrei mesas velhas e enferrujadas e um freezer enferrujado. Não encontrei bens penhoráveis. Ok? Certificou nos autos. Feito isso, o juiz então dá vista ao advogado da parte autora. Claro. O advogado da parte autora, então, vai à JUSEB e pega uma certidão simplificada na junta comercial. Tá? Só que quando ele pega essa certidão, ele pega da lanchonete Nossa Senhora de Fátima, tá? Sim. Aqui era padaria lanchonete Nossa Senhora de Fátima, mas não existia empresa constituída. E ele pegou então uma certidão certificada da lanchonete Nossa Senhora de Fátima. Feito isso, ele identifica quem são os sócios da lanchonete Nossa Senhora de Fátima. E o que é que ele faz? Ele pede ao juiz que oficie a Receita Federal para que forneça as últimas declarações de imposto de renda daqueles sócios. Dos sócios da empresa. E é óbvio, o juiz assim faz, manda oficiar a Receita Federal então fornece e se localiza que um dos sócios, senhor Thomas, nome real dele Thomas, um dos sócios, senhor Thomas, tinha imóvel comercial localizado na cidade de Itabuna, lá no bairro do São Caetano, na Avenida Presidente Kennedy. É uma avenida, até dentro do bairro São Caetano, uma avenida importante. Ele Sul tinha da um imóvel Bahia. comercial. E aí o advogado, então, pede a penhora desse imóvel. Vai uma carta precatória, então, para Itabuna, para penhorar o imóvel. Olha que história. É história de novela mexicana. Vai uma carta precatória para Itabuna para penhorar esse imóvel. Uhum. Penhora o imóvel. A carta precatória volta para o juiz aqui, deprecante, né? O juiz que expediu a carta precatória. E aí, o juiz, então, agora vai dar ciência ao executado. E onde é que ele vai dar ciência ao executado? Naquele endereço lá da boca do rio. Sim. Aí ele vai lá da boca do rio, o oficial de justiça vai e ele identifica que aquele pontinho comercial, aquele ponto comercial estava fechado e a residência ao lado também. Aí diz que indo da ciência, a padaria e lanchonete Nossa Senhora de Fátima estava fechada e perguntado aos vizinhos sobre o paradeiro dos proprietários, não souberam informar. O juiz abre vista ao advogado do autor, que agora pede a citação por edital. Citação por edital, você sabe que ninguém acompanha e a coisa anda e aí a coisa evolui. Então é feita a citação por edital, depois é designada a praça e leilão do imóvel a ser realizado lá em Itabuna por carta precatória. Esse imóvel é arrematado e você percebe, esse senhor Thomas não tinha nada a ver com a demanda, não tinha absolutamente nada a ver com o processo. É como eu disse, o processo foi movido contra um nome que era um nome de tabuleta, de fachada, não era uma empresa constituída, era cidadão, um negocinho Houve de uma confusão entre as subsistência. empresas.
Mas a certidão da JUSEP foi, quando se pegou de empresa quase que homônima, mas equivocada. Então aí, esse imóvel é arrematado, o dinheiro é depositado nos autos, olha o imbróglio. O imóvel é arrematado, o dinheiro é depositado nos autos. Feito isso, o arrebatante então transfere o imóvel para o nome dele no cartório de imóvel e vai tomar posse. Terceiro de boa fé. Pois é. Quando ele vai tomar posse, é aí que o locatário diz: espera aí, esse imóvel agora, não, eu sou o novo proprietário, os aluguéis têm que ser pagos para mim agora. É aí que o locatário da ciência é o senhor Thomas. Eita. Aí o senhor Thomas, na época, isso estou falando de muito tempo, na época o senhor Thomas constituiu um advogado no interior da Bahia. O colega advogado, então, ingressou com um mandado de segurança dizendo que o senhor Thomas tinha um direito líquido e certo de não sofrer constrição no seu patrimônio porque ele não era parte no processo. Aí o tribunal, quando recebe esse mandado de segurança, manda suspender todos os atos, suspende, demora-se 2 anos e meio para julgar esse mandado de segurança, e quando o tribunal julga, ele só não é o caso de mandado de segurança, e extingue o mandado de segurança. O advogado não recorre, ou seja, o senhor Thomas agora volta a estaca zero, o imóvel continua não sendo dele, que não tinha nada a ver com o processo. E aí o senhor Thomas me procura. Sim. Aí ele me procura. Na época eu analisei o processo, aí a gente fez um contrato, peguei procuração e claro que agora meu dever era defender o senhor Thomas, que não tinha absolutamente nada a ver com a dívida, com aquele processo, e perdeu o imóvel injustamente. E aí o que eu percebo? Ora, onde é que eu caminhei? Onde foi que eu caminhei? Na mesma certidão, na mesma declaração de imposto de renda, onde tinha os imóveis, também tinha o endereço do seu Thomas lá em Itabuna. Ora, porque se aquela certidão serviu para localizar bens penhoráveis, por que também aquela certidão não serviu para identificar o endereço do seu Thomas e ele ter sido citado pessoalmente? Você compreende? Claro. E você sabe que a execução por edital, a citação por edital só é válida quando o réu está em local incerto e não sabido, que não era o caso. E foi por aí que eu caminhei pedindo a nulidade daquele ato expropriatório, tá? E lembro que na época eu escrevi até um artigo para o Jornal à Tarde, e o tema foi Botando as Barbas de Molho. E claro que eu não citei nomes, não citei número de processo, não citei absolutamente nada, tá? Mas teve uma repercussão muito grande, porque no final eu disse que era baseado em fatos reais, teve uma repercussão muito grande. Mas assim, a gente conseguiu reverter a situação. Mas por que eu contei esse caso? Porque você percebe que aí no exemplo que eu dei, houve efetividade da decisão judicial, mas uma efetividade que foi assodada, que foi ao encontro de bens de uma pessoa que não tinha nada a ver com o processo, que não houve o devido cuidado, tá? Não houve o devido cuidado, você percebe? Então, assim, quando eu digo que é preciso se dê efetividade à decisão judicial, sim, é preciso. Mas é preciso muita responsabilidade nessa hora. É muita cautela nessa hora. Você compreende? Eu sou, e aí eu sou contrário, é minha posição pessoal, a apreensão de passaporte, a suspensão de dirigir, a não ser, volto aqui, sou contrário, a não ser em casos específicos, a não ser quando você analisando o caso concreto, você percebe, e o ministro Luiz Fux foi muito feliz quando ele fala de situações realmente atípicas, e ele dá lá o exemplo do cidadão que se envolve costumeiramente em acidente automobilístico, ou do imperador dos bitcoins que deu um golpe na praça e vai se evadir da justiça brasileira. Ora, nesse caso não é justo. Então, assim, é preciso que haja um olhar com muita responsabilidade sobre o caso concreto, mas não é porque o cidadão deve e não paga. E a gente viu muita decisão acontecer nesse sentido, o cidadão deve e não paga, não, manda suspender o direito de dirigir. Eu acho que não é por aí. Não, mas vamos apreender o passaporte, porque quem não tem dinheiro para pagar dívida também não pode viajar. Mas imaginemos uma pessoa que tem filho que mora na Austrália, e o filho que mora fora do país manda para o pai ou para a mãe uma passagem para que esse pai ou mãe vá visitá-lo. E aí, esse cidadão não tem direito de visitar o filho agora? Você compreende? Então é preciso que haja um cuidado muito grande, sabe? Eu tenho uma preocupação muito grande. Eu acho que a gente tem que ter um garantismo, né, dos direitos fundamentais do ser humano, um respeito ao ser humano. E, claro, você respeita o exequente no direito que ele tem de receber o bem que ele postula,
É como eu disse, não adianta ganhar e não levar, né? O Estado tem que ser efetivo no cumprimento das suas decisões judiciais e tem que ser enérgico, porque você sabe que espontaneamente é muito raro o cumprimento de uma decisão judicial. Sim. É muito raro. Então você Muito tem, às raro. vezes, que tomar medida, mas você tem mecanismos modernos hoje de pesquisa de bens. Se o cidadão já participou algum dia de uma empresa, você rastreia hoje facilmente, né? Então, assim, essa é minha consideração e queria que assim, você continuasse a sua explanação. Não, perfeito, perfeito. São pequenas divergências que a doutrina traz, os professores debatem, nós advogados temos que debater, até para que os tribunais superiores cheguem num entendimento consolidado, tracem, né, os pronunciamentos judiciais que vão se tornar precedentes obrigatórios e que aí nós temos uma sinalização mais clara quanto a essas medidas. Pode ficar parecendo para quem está assistindo que nós estamos falando apenas de medidas para quem deve dinheiro, né? Débito de quantia certa, mas não necessariamente. A efetivação de medida judicial pode ser a entrega de uma coisa, pode ser uma obrigação de fazer, né? Ou não fazer, Ou né? uma obrigação de não fazer, né? Por exemplo, rede X de televisão não exiba o programa tal às 8 horas do dia tal. Exatamente. Inclusive, é a única obrigação que, Exato. caso descumprida, já se converte automaticamente em perdas e danos. Mas nós temos outros mecanismos que não apenas medidas executivas ou medidas executivas típicas ou atípicas, perdão, para falar sobre a efetivação de determinações judiciais. Eu vou mencionar para vocês aqui duas perspectivas. A primeira é uma perspectiva pré-processual, né? A conscientização, o ensino jurídico de base nos colégios, né? A boa educação, a cultura jurídica. Eu sempre brinco, é uma crítica mesmo ao plano educacional brasileiro, que nós nos preocupamos muito com equações de não sei qual grau, logaritmo, decorar a tabela periódica, química inorgânica, física avançada, e nós não nos preocupamos com o ensino do direito constitucional. Nós não nos preocupamos com o ensino dos regimes patrimoniais. Quer dizer, talvez 5, 10% das pessoas que se formam no terceiro ano, no segundo grau, venham a utilizar logaritmo na sua vida profissional. Mas 100% das pessoas estão vinculadas à Constituição. E nós não ensinamos direito constitucional, questões sobre a Constituição no colégio. Então, uma questão pré-processual para a efetivação das decisões judiciais seria a conscientização sobre o que é o Poder Judiciário. Ficaria muito mais fácil, no momento de ser proferida uma decisão, efetivar essa decisão, executar. Outros mecanismos, e agora já trazendo mais uma vez para uma dogmática mais profunda e dentro do Código de Processo, é pensar na cooperação judiciária nacional. Poucos colegas se preocupam em estudar a cooperação judiciária nacional, que fica ali nos artigos 67, 68, 69 do Código, e que pode nos auxiliar no dia a dia do judiciário. Hoje em dia, você mencionou, Wadi, a carta precatória. A carta precatória, carta de ordem, carta rogatória, o nosso sistema de cartas é um sistema que já está, assim, em grande medida superado pelo sistema da cooperação judiciária nacional. Eu mantenho contato com o desembargador, um colega processualista, confrade anepiano, Associação Nordeste de Professores de Processo, doutor Silvio, e ele fala: João, eu faço cooperação judiciária hoje por WhatsApp. A gente reduz um termo, printa a tela, né, manda fazer uma ata, coloca no processo, e eu não tenho mais necessidade de criar, enviar, aguardar receber, porque é muito demorado, uma carta precatória. Né? Nós podemos fazer cooperação por e-mail, nós temos a chamada cooperação interinstitucional, que é a cooperação feita entre tribunais, para, por exemplo, conferir celeridade às execuções, conferir racionalidade às execuções, compartilhamento de informações, e tudo isso dentro da mais pura legalidade, dentro da mais pura sobriedade, sem ferir direitos. São mecanismos bastante eficazes. Né? Então, não apenas de medidas executivas típicas e atípicas sobrevive a efetividade. Existem vários mecanismos que o sistema nos oferece, né? Várias ferramentas, cabe a nós conhecer dessas ferramentas e utilizá-las da forma mais adequada. Um bom advogado não é aquele que vive de uma tese, um bom advogado não é aquele que é combativo por ser combativo.
Você, muito mais que eu, sabe disso, tem uma trajetória muito maior e muito mais brilhante que a minha. Ah, isso é bom, né? Muito mais respeitável. Não, maior sim. Maior sim, mas. Então, o bom advogado é aquele que sabe as ferramentas que tem e utiliza essas ferramentas de forma correta, no momento adequado. O Poder Judiciário nos oferta uma série de ferramentas. Hoje em dia nós temos os sistemas, já mencionei, Sisbajude, Serasajude, Renajude, Sniper, né? Sniper, que agora Sniper. é um sistema moderno, né? Sistema moderno. Nós temos as cadeias dominiais, nós temos as JUSEBs, nós temos outros processos que são públicos, que podem servir de fonte de informação para efetivar determinações judiciais. O Poder Judiciário ele precisa se preocupar com a entrega da tutela jurisdicional. O Poder Judiciário ele precisa se preocupar com quem está na ponta, com quem foi obrigado a ajuizar uma ação. Agora nós temos que nos preocupar também com outra perspectiva. Para quem não é da área de direito, tem que se preocupar com a verdade pré-processual, né? O que nós achamos que nós temos em termos de direito, e com a verdade que vai ser construída pelo processo. Porque quando nós ingressamos com a ação e nos sagramos vencedores, a verdade que nós tínhamos e o direito que nós acreditávamos ter se confundem com o resultado final. Mas também pode acontecer o contrário. Nós também podemos ajuizar uma ação e o Poder Judiciário entender que nós não temos razão. E a verdade a partir da decisão vai ser que nós não temos razão. Então, tem que ser dito também que em termos de efetivação de determinações judiciais, nem sempre uma ação ela será exitosa ao autor, ela pode ser uma ação que não seja exitosa, porque nem sempre o autor tem razão. Então, também tem uma perspectiva de efetivação de decisões que não são favoráveis ao autor, que são favoráveis ao réu. E o réu que antes estava numa posição de apreensão, de incerteza, de uma demanda contra ele, pode passar a ter uma posição de certeza da declaração do Poder Judiciário de que ele estava certo. Exatamente. E agora essa decisão é interessante, né?